Olá, em Eclesiastes capítulo 5, nós encontramos aqui uma menção da superficialidade na adoração. E eu devo dizer que isto não é uma novidade, não é uma coisa de agora, ainda que isso tenha se intensificado cada vez mais. Nós temos observado a situação dos desigrejados, são aqueles que afirmam que não há uma necessidade de se reunirem com outros irmãos em uma igreja local. Por outro lado, aqueles que estão decepcionados com a igreja. E aí tem surgido uma série de líderes que estão, de fato, apresentando abertamente uma igreja para aqueles que estão decepcionados com a igreja. Uma igreja para aqueles que estão cansados com o formato da igreja. E o que nós encontramos por detrás dessa superficialidade, na verdade, são pessoas querendo massagear o seu próprio ego e o ego dos outros. Não são pessoas que estão de fato procurando adorar a Deus em espírito e em verdade. O que nós encontramos no versículo 1 é o seguinte: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Quando o autor afirma que chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, a primeira ideia que vem em nossa mente é a situação de uma igreja onde há um pregador e a importância de chegar ali, se assentar para ouvir a mensagem, a pregação da palavra de Deus que aquele que está à frente vai trazer. Mas a ideia aqui no sentido original do sentar-se para ouvir, a ideia aqui é o sentido de obediência. E aí nós podemos realmente perceber que a verdadeira adoração é o resultado da obediência. Por que desigrejados? Por que pessoas buscando uma igreja porque estão cansados e decepcionados e procurando um formato novo que é diferente daquele colocado pelo Senhor na sua palavra? Como eu dizia anteriormente, porque querem massagear o seu ego e não estão dispostos a obedecer aquilo que o Senhor diz. Então nós vemos que para se haver uma verdadeira adoração é necessário obediência em primeiro lugar. Também nos diz aqui o versículo 2, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras. Aqui há um destaque também sobre o cuidado que devemos ter com as nossas palavras. E a adoração envolve palavras. Na adoração envolve tanto louvor que nós estamos dirigindo ao Senhor, como também a nossa vida de oração. E mediante a isto, o que acontece muitas vezes são palavras precipitadas, que resultam também em votos precipitados, votos que não são cumpridos. É isso que ele diz mais adiante. Versículo 5 ele diz, melhor é que não votes do que votes e não cumpras. O que ele está querendo dizer aqui é que no coração do verdadeiro adorador tem que haver também um caráter exposto, um verdadeiro caráter, um caráter de alguém que é temente ao Senhor, de alguém que obedece ao Senhor e de alguém que não é precipitado nas suas palavras. Como tem sido a sua atitude diante do Senhor? Você, olhando para esse texto bíblico, você enxerga em si mesmo alguém que adora o Senhor superficialmente ou alguém que adora em espírito e em verdade? A mulher samaritana, encontrando-se com Jesus, à beira daquele poço, chega em um momento do diálogo que ela pergunta ao Senhor, aonde devemos adorar? É nesse monte ou em Jerusalém? E qual foi a resposta do Senhor Jesus? Você deve se lembrar, lá em João capítulo 4, versículo 22, Jesus diz, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Tome muito cuidado, há muitas pessoas querendo ensinar, dar a direção de uma verdadeira adoração, mas eles mesmos não conhecem a quem estão adorando. E diz o versículo 23, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito
e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Veja, o Pai está buscando os verdadeiros adoradores. Falsos adoradores, adoradores superficiais, estão aí aos montes, estão enchendo a igreja. Essa é a verdade. Mas o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Nosso desafio para hoje é esse, é que a nossa vida seja a expressão de sermos verdadeiros adoradores. Que a superficialidade não encontre um espaço em nosso ser, mas que o resultado da verdadeira adoração possa ser vista pelos homens e desta maneira que eles possam glorificar o nosso Pai que está nos céus. Que Deus nos abençoe e que vivamos nesse dia, nesse sábado, como verdadeiros adoradores. Deus abençoe e um excelente dia para você.